Organizado em uma parceria com a Prefeitura Municipal de Petrópolis, a Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil, o Conselho Municipal de Pastores de Petrópolis e os Correios. Ao meu lado esquerdo está aqui a Sheila, que ajudou a gente nessa caminhada, na confecção do selo, na organização desse evento também. Eu quero dizer que eu estou muito feliz pela adesão e que essa noite seja uma noite agradável a todos. Eu vou começar chamando para compor a mesa, primeiramente o seu Ricardo Rivas, gerente da região Serrana dos Correios. Senhor secretário de Turismo, Leonardo Randolfo. O bispo diocesano, Dom Gregório Paixão. Vereador Antônio Brito. Pastor Elton Coutinho, da Igreja Luterana. Pastor José Roberto Costa, presidente da UMEB em Petrópolis. Pastor Sérgio Murilo Alves, presidente do Comênio. Gostaria também de citar a presença do pastor Eliseu, que é presidente regional da UMEB. O pastor Pedro Paulo, que é vice-presidente do Comênio. E o senhor Tomás Brasil, que é presidente da Igreja Luterana aqui de Petrópolis. Agradecemos a todos que nos brindam com a presença nessa solenidade de lançamento simbólico do selo comemorativo em homenagem aos 500 anos da Reforma Luterana. Os Correios, ao emitir esse selo comemorativo, deixam registrados na filatelia brasileira uma marca permanente do seu reconhecimento a esse ilustre reformador e seu legado. Sobre o selo postal apresenta a marca composta da imagem e legendas Lutero 2017, 500 anos da Reforma, no início era a palavra, para o ano do jubileu deste acontecimento. Segundo a artista alemã Antônia Krasberg, o retrato provavelmente mais conhecido de Martim Lutero é representado numa versão moderna com base nas orientações do concurso coordenado pelo Ministério das Finanças da Alemanha para a criação da arte. No conjunto dessa tarefa, desejava, com meu trabalho de criação do selo, apresentar o retrato da melhor maneira possível, assim como coordenar os elementos do texto de modo compreensível, focalizado no tema e numa tipografia elegante. A cor do texto segue a da imagem, para dar ao selo, em sua composição, um traço de harmonia pessoalmente. É uma honra especial que meu trabalho seja também lançado no Brasil. São as palavras de Antônia Krasberg e no ato do lançamento do selo lá também. Para o ato de lançamento do selo, convidamos o senhor gerente dos Correios na região serrana, senhor Ricardo Rivas, a se posicionar junto à mesa de lançamento. O gerente dos Correios convida para a primeira obliteração o pastor José Roberto da Costa, representante da Ordem dos Ministros Evangélicos do Brasil.
de vocês que está aqui conosco, prestigiando este evento. E eu inicio as minhas palavras dizendo que de todas as criaturas vivas que existem sobre a face da terra, o ser humano é o único que tem a capacidade do raciocínio. Isso é óbvio que eu estou falando, todos nós sabemos disso. Isto lhe faculta o fato de poder pensar, refletir, ter a consciência de causa e efeito, ter a consciência de passado, presente e de futuro. Nós, seres humanos, temos a consciência de que nós fazemos história, de que nossos atos, nossas atitudes influenciam o presente e o futuro do que acontece no planeta Terra. Por isso, também fatos históricos marcantes que influenciaram decisivamente e mudaram a história da humanidade, de um país, de uma região, são recordados, ensinados, aprendidos. Citando alguns exemplos da história da humanidade, nós aprendemos sobre as grandes navegações, onde houve a descoberta do Novo Mundo. Recordamos a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, recordamos Primeira e Segunda Guerra Mundial, o 11 de setembro de 2001, a descida do homem na Lua. E para nós que somos cristãos, aprendemos, recordamos e celebramos o fato histórico mais importante da história da humanidade, que foi o nascimento de Jesus Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo para a nossa salvação e separou, dividiu a contagem do tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. Se nós formos citar alguns exemplos da história do nosso Brasil, recordamos e celebramos o 22 de abril de 1500, com a chegada dos portugueses na nossa costa brasileira. 7 de setembro de 1822, a independência. 15 de novembro de 1889, a proclamação da República. 13 de maio de 1888, onde a princesa Isabel assina a Lei Áurea. E se formos pensar no nosso contexto mais próximo aqui do nosso município, as datas importantes que mudaram a história de nosso lugar, do nosso município, foi 16 de março de 1843, onde foi criado o município de Petrópolis, e 29 de junho de 1845, com a chegada dos colonos alemães, que determinou profundamente a história aqui da nossa cidade. E neste ano de 2017, em 31 de outubro, nós estamos recordando e celebrando um dos eventos históricos mais importantes da história da humanidade, sem dúvida alguma. Um evento histórico que dividiu a história do Ocidente cristão, que dividiu a história da humanidade em antes e depois deste fato, a reforma luterana ou reforma protestante. Daquele 31 de outubro de 1517 em diante, o mundo não seria mais o mesmo. A história do cristianismo toma novos rumos quando consegue se libertar da chancela do catolicismo romano daquela época, da Igreja Romana. No âmbito religioso, Lutero defendia que a Bíblia deve estar na mão de todo o cristão e que este deve ler o texto da Sagrada Escritura, o que naquela época era proibido, hoje já não é mais, muito pelo contrário. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana também tem a Bíblia na mão de todos os cristãos, de todos que participam da Igreja. Dizia também que a Escritura Sagrada deve ser a única norma na vida do cristão,
dizia que somos salvos somente pela graça de Deus mediante o sacrifício de Cristo na cruz, que somente a fé no Cristo crucificado é que dá a salvação. E com estas afirmações, que para nós parecem óbvias, houve o rompimento definitivo com a Igreja Romana, que afirmava que as ações do ser humano também podiam contribuir para a salvação. E aquilo que deflagrou o movimento da reforma, uma dessas ações humanas, estava no comércio do perdão de Deus através de indulgências para a diminuição das penas do purgatório. Isto era assim naquela época, somente para contextualizar o que hoje já não acontece mais. Veja, e também no mundo secular há uma influência das ideias de Lutero, onde que eu gostaria de citar somente 2 exemplos. Uma das ideias de Lutero era a defesa do letramento universal e também a defesa da liberdade de escolha conforme a consciência. O que Lutero defendia nos idos de 1517 não perdeu a sua validade nem a sua atualidade. Por quê? Veja, no âmbito religioso, nós vivemos num tempo onde a comercialização e a exploração da fé das pessoas é uma realidade. As pessoas ainda são induzidas por líderes religiosos a negociar com Deus. As indulgências vendidas no século XVI têm novos nomes, novas formas, mas ainda estão presentes. E também no mundo secular, a liberdade de opinião segundo a consciência está sendo cerceada com o argumento de que tudo aquilo que não é politicamente correto é uma opinião que está discriminando o outro, e onde vemos hoje minorias que querem fazer valer a sua opinião sobre o todo da sociedade. Num mundo hoje, você precisa falar politicamente correto, mas nem tudo que é politicamente correto é certo de acordo com os valores cristãos que constam na Sagrada Escritura. Por isso, ainda a validade e a atualidade do que Lutero defendia. Lutero defendia a palavra de Deus e somente ela, defendia que somente ela deveria ser a norma de orientação para a vida do cristão. Ele defendia que com Deus não se negocia. Ele dizia... Queridas irmãs, eu gostaria, se vocês me permitem, de resumir a minha palavra através de uma historinha, porque ela talvez consiga dizer, de uma forma poética, aquilo que as minhas palavras talvez não consigam. Então, vai a historinha aqui para todos nós. Dizem que existia um homem que era muito religioso e ele gostava muito de plantas. Estamos em um jardim e amanhã começa a primavera. E esse homem preparou um jardim maravilhoso, mas ele sentiu que faltava alguma coisa. Por ser profundamente religioso, esse homem elevou os olhos para o céu e assim suplicou a Deus: Senhor, mandai nascer no meu jardim uma flor muito bela, mas também mande uma borboleta que todos os dias saia do seu lugar e venha beijar essa flor maravilhosa que o Senhor há de colocar aqui no meu jardim. Esse homem rezou com muita fé e no dia seguinte foi ao jardim, mas ele teve uma grande surpresa. Ao invés de mandar uma flor linda e maravilhosa, Deus mandou um pé de cactus cheio de espinhos. E ao invés de Deus mandar uma linda borboleta, Deus mandou uma lagarta. Ele chegou, olhou no seu jardim, aquele pé de cactus e aquela lagarta, e um tanto decepcionado, mas cheio de muita fé, ele disse: Deus deve ter tantos compromissos e tantos pedidos que atrapalhou o pedido que eu fiz, mas como ele me mandou esse presente, eu aceito e vou cuidar do cactus cheio de espinho e dessa lagarta. Pois bem, a lagarta desapareceu e ele continuou cuidando
ali do pé de cactos. Chegou a primavera, 22 de setembro, e no dia da primavera, aquele homem foi olhar o seu jardim, e do pé de cactos nasceu uma linda flor de cor amarela, e aquela lagarta que havia desaparecido se transformou em uma borboleta, que todos os dias voando vinha beijar aquela flor que estava ali, totalmente nova, desperta, trazendo alegria para a vida daquele homem. E aquele homem disse: é verdade, nós imaginamos que Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus sempre escreve certo, nós é que entendemos por linhas tortas. Eu conto essa história para vocês, como disse, porque estamos no meio de um jardim, porque amanhã começa a primavera, e também porque, olhando 500 anos depois, eu posso lhes garantir uma coisa: a borboleta veio beijar a flor, e essa graça que nós estamos celebrando aqui neste momento. Nada melhor do que o tempo para nós entendermos, a história, para nós entendermos o calor do coração humano, para entendermos o que muito tempo depois nós estamos celebrando. O que eu posso lhes dizer é o seguinte, daquilo que vem ao meu coração: em tudo isso, uma certeza ficou para todos nós, para todos os cristãos: Jesus Cristo vive e é o Senhor. Não existe outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo, e que vença em nós aquele mandamento que Ele deixou definitivamente para a nossa vida: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é esse amor que sinto e transmito, porque é esse amor que vivi desde o início, quando encontrei aqui em Petrópolis um irmão chamado Pastor Elton, que me abriu sua casa para ser acolhido por Ângela, por suas filhas e por tantos outros amigos. Eu posso lhes garantir, com a certeza do coração e que tenho em Deus, que tenho sim um grande irmão que está aqui conosco. Parabéns à comunidade luterana, e acreditem, e repito, a borboleta veio beijar a flor. Deus veio até nós. Não pode existir maior alegria de sabermos que adoramos um só Senhor, um só Deus. Graça para a nossa vida.
Eu quero agradecer a Carmen Lúcia, ao Eric, por nos acompanharem e abrilhantarem essa noite com tão lindo louvor. E aqui encerramos a solenidade. Todos estão convidados então a comprar seu selo e a matar a sede e comer alguma coisinha e confraternizar. Vai lá, Roma. Você mesmo? Vai lá. Eu não sei, para coleção como é que é? Melhor ele carimbado ou não? Não sei. Vai distribuir. Não, esse carinho aqui, de repente ele poderia deixar com a gente uma semana. Agora, vai ter os dois?